Bem-vindos a mais um Papo M3 Realidades. Hoje estamos finalizando o mês de maio, bonito, mas aquele mês assim que a gente conseguiu construir muitas conversas legais, né? Você conferiu? Se não conferiu, tem aí nossos episódios para você conferir no nosso YouTube. Mas ó, hoje estamos aqui para finalizar esse mês de um jeito muito especial. Hoje, esse não é um episódio qualquer, tá bom? Ele vai abrir as portas para um universo novo que acontece aqui em Roraima e que muitos ainda desconhecem alguns detalhes, e a gente, ao longo do mês de junho, vai trazer esses detalhes para vocês. Só que hoje eu trouxe aqui pra gente conversar, ele que é cantor, compositor, vocalista da banda Brasileirinho, marcou aí uma geração com seus shows pelo interior de Roraima, no início dos anos 90, por aí, e hoje é um dos principais nomes por trás das trilhas sonoras de enredo de quadrilhas juninas do nosso estado. Hoje estou aqui para conversar com o Irlan Guimarães. Seja muito bem-vindo ao nosso Papo M3. Olá, Evelyn, tudo bom? É um prazer meu estar aqui para responder as suas perguntas e esclarecer um pouquinho da nossa cultura roraimense, que é uma das maiores de todo o Brasil. Não é legal quando a gente fala, nós temos o maior arraial do norte? É, o maior arraial da Amazônia. Da Amazônia, né? É um orgulho, né? Porque muita gente trabalhou para, vamos dizer assim, esse nome chegar em todo o Brasil. Porque antigamente, né, o arraial começou em 2000, né? Foi crescendo através da Lúlia Andréia, que foi a superintendente, do Chiquinho Santos, né, que criaram estatutos para as quadrilhas juninas. As quadrilhas tiveram investimento também do governo da época também. Enfim, então aquilo foi crescendo e hoje a gente vê o Brasil todo conhecendo o Boa Vista Junina, que é um dos maiores arraiais do Brasil. Eu não considero só da Amazônia, eu considero do Brasil, né? Nós temos Campina Grande, que é o maior. Esse aí eu tenho vontade. Tem aquela brigazinha saudável, né? Campina Grande e Caruaru, ninguém sabe qual é o maior, mas os dois, Caruaru e Campina Grande, são os dois grandes arraiais do Brasil, e acredito que o terceiro seria o Boa Vista Junina. Cara, interessante, porque vamos falar de arraial, é cultura nordestina. Perfeito. Poxa, cultura nordestina, mas nós aqui de Roraima temos uns antecedentes nordestinos. Nós temos muito isso. Forte. Quem criou Roraima, a maioria, acredito que 30 ou 40% foram nordestinos. Maranhense, cearense, paraibano, pernambucano. Né? Isso fez parte da nossa cultura e hoje, assim como os nordestinos, nós também esperamos chegar a junho pra gente festejar, né? Com certeza. E agora vamos falar um pouquinho, como começou a sua relação com a música, Irlan? Pois é, vamos lá. Começou em 1993. Profissionalmente, né? Por quê? Porque eu criei um festival de música dentro da igreja, a igreja de São Francisco, né? Uma igreja católica, né? Resolvi fazer um festival onde várias pessoas da igreja iam cantar um pouquinho, né? Naquele tempo eu não tinha experiência nenhuma com a música. Só vontade de cantar? Nada. E aí eu comecei a convidar músicos de uma igreja X, igreja Y, e montei um festival que cada pessoa cantava uma música. Foi ali que começou a minha vontade de querer ser um artista da noite. Nossa, pela igreja. Eu comecei, na realidade, muito antes, né? Tipo, 8 anos, mas cantando na liturgia da igreja católica. Não tinha ninguém para animar a missa. Aí o padre, você sabe cantar? Aí eu disse, não sei não, padre. Aí ele disse, não quer tentar? Eu falei, tá, posso tentar. Aí peguei o microfone, tremendo, morrendo de medo. Aí eu vi que dava certo. Aí foi quando passei 5, 6 anos, aí montei esse projeto, que é esse festival, no pátio da igreja, que é um arraial muito tradicional da igreja, e deu muito certo, viu? Foi muito legal. Só que depois não deu, não foi pra frente. Infelizmente não foi pra frente. E daí? Como é que chegou a banda brasileira? Aí sim, dentro da igreja eu conheci um rapaz que veio de Parintins, o Lissandro Góes, que não está mais entre a gente, né? E conheci também o Neilson Medeiros, um paraibano de família de sanfoneiro, muito boa. E aí falei, cara, vocês não querem montar um projeto comigo, não? Mais um? Mais um projeto, outro projeto, né? Aí disse, qual, Ilana? Vamos montar um grupo musical. Aí, grupo musical para tocar nas noites de Roraima. Aí ele disse, a gente pode tentar. Onde a gente vai tocar a primeira vez? Vamos tocar lá em Caracaraí.
Nossa. Lá em Caracaraí que vai ter a padroeira, aniversário da padroeira, festejo da padroeira de Caracaraí. Aí, na época, o padre levou a gente num fusquinha, foi a guitarra para um lado, o teclado para o outro, chegamos lá, fizemos, acho que 8 músicas. Aí eu vi que o negócio ia dar certo. Eu falei, cara, vamos manter esse projeto? Vamos fazer? E aí começamos um grupo musical brasileirinho que não tinha nome ainda na época. Voltando de Caracaraí, fui fazer em São Paulo Apóstolo, numa igreja de São Paulo Apóstolo, né? E aí o negócio foi andando, fui pro Lions Club, fiz no Lions Club Messejana e a coisa foi andando. Aí eu falei, quer saber? Vou já arranjar um nome para esse grupo. Aí botei, fiquei pensando, eles são de estados diferentes, brasileirinho, brasileirinho, pequenininho, diminutivo, mas com grande poder, né? De carinho das pessoas. E aí montei esse grupo. Aí, por outro lado também, mas tem mais uma coisa. Tem a composição do Valdir Azevedo, que é um grande compositor brasileiro, né? Instrumentista, que aí pronto, ficou grupo musical brasileirinho. Não era nem banda, era grupo, né? Não. A banda só passou a se chamar a partir de 1999. Rapaz, ainda bem que ele lembra, viu? 1999, que a vertente do forró em Roraima passou a ser explorada, porque veio do Nordeste, aquele coisa de bandas nacionais, e aí começou. Aí eu falei, capaz, se a tendência é essa, eu também vou mudar. Eu vou tirar grupo musical brasileirinho e vou colocar banda brasileirinho. O bom do forró. Rapaz, né? Foi só construindo essa questão. Até hoje, mais de 7.800 festas. Nossa, quantos anos de carreira? 31 anos, vamos completar 32 em janeiro. Nossa! 32 anos de história. De chão! Então vamos lá, a igreja, aí depois você começou a cantar, da igreja foi fazer show, praticamente a igreja foi seu empresário, base. Né, também? Foi minha base, a igreja foi minha base. Que legal isso! Aí, a história da banda Brasileirinho no cenário roraimense nesses anos 80, 90, como é que era o forró aqui nessa época no estado? Anos 80 e 90 foi a febre e ascensão do forró. Tinha muitas bandas nessa época, se eu não me engano. Mas as principais, é bom a gente falar sempre antes. Antes disso, tinha os embaixadores do forró, tinha o Mário César, o cantor, que era um cantor que cantava tudo, eclético. Ele cantava bolero, ele cantava shot, ele cantava forró, ele cantava brega. Então ele era só intitulado cantor de forró, mas ele cantava tudo. Antes disso, tinha a banda número 1, a banda mistura de cor, eram bandas de baile. Tudo aqui de Roraima. O forró em Roraima não tinha predominância. Só começou quando nasceu uma banda de Normandia chamada Rádio Pipoca de Normandia. Pipoquinha de Normandia hoje. Que foi fazendo também Quando ela nasceu 2 anos antes que a gente também... Aquela invejinha construtiva. Vamos montar uma banda também? Fazer nossa banda crescer mais do que ela já é. Entendi. Aí a rivalidade começou. Foi saudável. Aí teve mais bandas também, não teve? Não, mas essas foram as 2 principais bandas. Estou sabendo as tretas agora, hein? De forró. Eu quero ser bem claro. De forró. Entendi. Mas tinha outras bandas. Dupla Som, tinha Naldi Pirissom, mas eram bandas ecléticas. Não tinha aquele... ascensão do forró em Roraima. A ascensão do forró começou com a Pipoquinha e com a Brasileirinho. Que louco. Vai ver, Sucuriju, Paçoquinha. Aí sim. Quando a Pipoquinha teve uns problemas, desentendimento, montaram outras bandas. Coco Ralado, Sucuriju. A Brasileirinho brigou um pouquinho, Conexão, e outras bandas que agora não vou lembrar de cabeça. Aí saiu a ramificação, os filhos, entendeu? Que massa! Então a gente pode dizer que foram os anos 90 que caracterizou o forró no interior. E os clubes, né? Os clubes. Os clubes também, por exemplo... quem não lembra aqui, meu Deus... Sullivan. Eu acho que eu lembro. Eu acho. O Balocão da ABB, os forró, Tropical Bar. Esses lugares que foram eternizados pelos forrozeiros de Roraima. Olha, se você lembra desses lugares, pode deixar aí nos nossos comentários, porque seria muito interessante saber se você chegou aí nesses lugares, né? E se você tem essa memória daí, viu? Fica a dica pra você. Que bacana. Então, como é que era viver da música naquela... Viver da música? Dava pra viver sozinho da música? Naquela época dava. Naquela época dava pra viver.
Olha, eu cheguei a comprar carro, comprar casa com isso, com dinheiro. Então tava bom. Porque na época existia ainda, não sei se você lembra, Evelyn, dos showmícios. Showmícios? Não. O político ia fazer, né, ia se apresentar no palanque e tinha uma banda antes para trazer o povo. Então, naquele tempo a gente tocava 50 vezes brincando em um mês. Saía de um, subia no outro, subia no caminhão, subia no outro, e era assim. E quando uma banda não podia, a outra ia... Exatamente. E outra, como também tinha poucas bandas, não eram muitas bandas, automaticamente sobrava mais eventos. Então a gente tocava bastante. Então os cachês eram melhores, né? A gente tinha clubes em Roraima, que hoje não, a gente não vê clube mais em Boa Vista, só vê distribuidora, então, que chama, como é que vocês chamam? Pub, né? É, os pubs. Então, naquele tempo tinha como trabalhar. Hoje, infelizmente, caiu um pouco, né, o mercado. A gente consegue, então, observar de uma ótica onde o forró cresceu e ele ainda prevalece um pouquinho ainda pelo interior, né? Com certeza. O interior, porque as tradições do interior, a gente leva forró para o interior, por exemplo, tem comunidades como... Vou dar um exemplo. Surumbu, Amajari, Raimundão, que são comunidades aqui da região que gostam do forró autêntico, natural, aquele forró que solta o teclado, só o ritmo eles já dançam. Entendeu? Já a Boa Vista não, eu acho que ela se elitizou um pouco. Eu acho que a gente vai ficando mais... Como é que é? A gente perdeu vai um pouco a essência. Eu tô falando por mim, né? Não tô falando por outros. De repente a visão de outros é diferente da minha. Mas bote um forrozinho aí pra ver se o povo não dança. Dança mesmo! Com certeza. Pode botar ainda mais nesse período de arraial. Falando em show, teve algum show marcante nesse seu período de banda que você pode falar assim, o negócio foi louco? A gente divide o palco com muitos artistas, né? Artistas nacionais, Renato Souto do Caps, Joelma, Calypso, Canários do Rei, Mastruz com Leite, Raça Negra, muitos. Que muitos. Legal. Tivemos vários diálogos com eles, com esses artistas. Tivemos apadrinhamento desses artistas. Por exemplo, Frank Aguiar. O Frank Aguiar, Irlã, vou levar tua banda para o Cito Siqueira. Você vai ser a banda que vai abrir meus shows em Fortaleza. Muitos. Flávio José quis apadrinhar Brasileirinho também. Messias Holanda, pouca gente sabe quem é Messias Holanda. Messias Holanda é o homem do pé de coco. Eu quero me trepar no pé de coco. Olha só! Foi padrinho da banda. Ele se oficializou como padrinho da banda. Que massa! Então, nesse tempo todo, teve muita gente, sabe? A gente dividiu muito palco. A gente fez muitos shows nesse tempo todo, entendeu? Mas nenhum que fica aquela memória assim de, nossa, esse aí... Dos 7.800 e poucos shows? Vai. Pensa aí, num legal. Olha, eu posso destacar um dos vários, né? Em Caracaraí, né? É um pouco engraçado. Vai. Porque foi a primeira vez que eu fui tocar no fundo de quintal. O fundo de quintal é um clube onde foi construído um palco em cima de um cemitério. Ah, tá. E aí, nesse dia, os meninos não queriam entrar para fazer o show. Nem as dançarinas, nem os músicos não queriam entrar. E, de fato, era em cima de um cemitério mesmo. A energia era meio esquisita? A gente olhava, levantava um pouquinho, tá lá uma cruz, um túmulozinho. A gente abriu a coisa, parece que era um túmulo desenhado em cima, literalmente, o palco. Era em cima do cemitério. Cara. Então, nesse dia, foi um dia assim que a gente tocava e olhava pro lado, tocava e olhava pro outro. Realmente, mas ainda mais vendo visagem. Isso aí é uma coisa que eu lembro até hoje. E como é que era a estrutura, os desafios para fazer música naquela época? A estrutura é como toda banda, né? Começa e com o tempo vai conseguindo a estrutura conforme o valor financeiro vai entrando, a gente vai investindo, né? A Brasileirinho teve uma sorte muito grande. O padrinho Irlã, né? Como a gente sempre fala, é muito difícil a gente conseguir, assim, hoje não, hoje tem mais apoio, tem que ser dito, né? Do governo, das empresas, né? A gente consegue um pouco mais, mas antes era muito mais difícil você conseguir um patrocínio, você conseguir alguma coisa do governo do estado, da prefeitura, né? Então, mesmo assim, graças a Deus, a gente sempre deu um jeitinho de guardar, de montar uma poupança para a banda e investir, por exemplo, em instrumentos de grande qualidade, em iluminação de palco, de van. Chegamos a ter van e chegamos a ter som. Até hoje mantemos isso. Então, o que era difícil era a gente levar o nosso produto
para alguns tipos de pessoas. Porque é o seguinte, o nosso forró, a nossa identificação roraimense é diferente da identificação do forró do Nordeste. Entendo. A Paraíba tem um estilo pé de serra. O Ceará tem um estilo estilizado. Não sei se vocês entendem isso. Forró estilizado. Estilizado, mastruz com leite. Sim, acho que sim. Catuaba com amendoim, bota guitarra, aquela coisa toda. E o pé de serra não, é zabumba, triângulo, sanfona, bem da linha do Luiz Gonzaga. E nós criamos o nosso, o forró regional. O nosso forró regional, a gente usa os instrumentos regionais. Flautinha, atabaque, aquela coisa bem assim, posso até falar Neuber Uchoa, Zeca Preto. Isso. É isso. Regionalizando o Então forró. é mais difícil você entrar nessa vertente, entendeu? E algumas pessoas aqui em Roraima, eu falo Roraima no sentido geral, por exemplo, o universitário, ele gosta do forró mais autêntico. Justo. O pessoal do interior já gosta do forró mais tradicional. Das antigas. Aí tu vê como é difícil essa linha. Aí às vezes se encontra os dois, aí tu tem que fazer gosto pros dois. Tu tem que tocar um pouco pé de serra e um pouco estilizado, entendeu? Aquela coisa. Tem que estar preparado um pouco. Eu acho que a tudo. maior dificuldade foi só essa. Então até hoje você ainda acredita que a gente precisa estar preparado para tudo nos repertórios? Com certeza. Repertório hoje é tudo. Fica a dica, gente. Né? Às vezes você tá ali tocando, você tá vendo aquela... tá triste ali. Aí você prepara, cara, eu tenho que tirar uma carta da manga. Vou fazer aquela moça dançar. Os meus músicos queriam acompanhar todo o repertório. Eu falei, não, nós vamos cortar o repertório bem aqui, nós vamos tirar essa carta aqui e vamos fazer aquela música para aquela pessoa. E eu conseguia despertar, tirar aquela pessoa quietinha, triste e botar ela para dançar no salão. Tá aí a mágica. Falando nessa mágica, tu sente falta de alguma coisa dessa fase? Das antigas? Eu sempre falo para minha esposa, né, que eu sinto um pouco dessa saudade, mas ao mesmo tempo também eu me recolho, porque eu já estou com uma certa idade, né? Eu sempre brinco que eu estou para me aposentar, né? Deixa para as novas gerações, né? Para novas gerações, exatamente. Mas eu sinto a falta da organização, aquela banda com iluminação, com produção de palco, dançarinos entrando, repertório montado, bem feito. Aquela energia. Cara, aquilo ali me dá uma saudade gigantesca. Assim, não desprezando banda nenhuma, não é isso. Mas a Brasileirinho, ela tinha assim, uma essência de organização, de querer mostrar. A gente veio para fazer a coisa boa, a coisa bonita para vocês. Não para ser o melhor, mas para levar boa música. Para boa música, para fazer você interagir, para você dançar e ouvir coisa de qualidade. Ai, que legal essa época. Eu queria ter vivido essa época. Porém, não pude. Era jovem demais. Não podia entrar nas festas. Mas acompanhei por aí, ouvindo as coisas. Agora vamos sair do palco e vamos pro Arraial. Opa! Como é que aconteceu a sua primeira experiência com quadrilha junina? Como é que desse meio todo de vida você virou quadrilheiro, vamos dizer assim, engraçado. Né? Aí já é uma outra história, né? Muda a vertente. Muda totalmente. Porque, paralelamente à banda, porque quem sempre fez todos os produtos das quadrilhas juninas foi a banda Brasileirinho. Foram os músicos da minha banda. Mas eles ficam de escanteio por enquanto e vem o Irlan Guimarães, né? Que é aquele cantor que gostava de música junina. Sempre gostou. Eu montei uma quadrilha na igreja de São Francisco. Em 1983, para um festival. Olha como eu mexia com tudo na igreja, né? E resolvi montar esse festival onde participavam. Era o festival de quadrilhas cristãs. Participavam 6 quadrilhas de cada igreja. E aí tinha um concurso com troféu, premiação e tudo. E aí eu montei uma quadrilha. Chamei o Ronaldo Moura, que é um grande compositor, um professor de história, um amigo meu de longas datas, e disse: Ronaldo, vamos para montar uma quadrilha? Aí ele disse: quadrilha? E olha que eu já vinha, né, dançando quadrilha lá atrás. Rapaz, isso nessa época era legal, imagina hoje, né? Era. A gente aí vai ele encontrar disse: o que é que tu quer? Eu falei: bora fazer uma quadrilha, vamos pegar uns colegas aqui da igreja, outros de fora, e vamos montar pra gente concorrer com as outras igrejas. E aí o que eu fiz? Comecei a trazer, montamos 20 pares. Começamos a ensaiar, automaticamente ensaiou, concorremos, ficamos em segundo lugar. Mas o que valeu foi o concurso em si, né? Mas daí pra frente me despertou a vontade. Rapaz, tá faltando alguma coisa aí. Já sei. Vou fazer uma música pra minha quadrilha. Sabe qual é o nome da quadrilha? São Chicão. São pelo santo
Chicão porque ficou mais caipira, né? Porque se eu botasse São Francisco ia ser o nome da igreja. Então eu botei São, de São Francisco e Chicão. A São Chicão, depois tem outras histórias aí, já despertou outras quadrilhas também, são vertentes de outras quadrilhas também. Daí eu falei, vou fazer uma música, vou fazer aí o Ronalson. Aí criei aí o Ronalson uma música. Daí pra frente despertou a vontade de cantar música de quadrilha. Só precisou 1983. Então podemos dizer que em 1983 a primeira composição quadrilheira pode ter acontecido aqui em Roraima. Foi, né? São Chicão. Você e Ronalson. Agora, profissionalmente, que aí você coloca estúdio, não. Não, né? Aí já foi em 2000. Oh, nossa, quanto tempo! Para quadrilha, eu lembro muito bem, o HD ainda está funcionando. Explosão Caipira. Luiz Pinho fez um convite para mim, até então, o Joel da Cultura, né? Um cara que fez muita história no celeiro cultural com a Explosão Caipira, fez o convite, poxa, bora chamar o Ilan para fazer nossa música? E fiz. Ivan Candeira, um dos primeiros estúdios de gravação no estado de Roraima. Automaticamente, fui lá, coloquei a primeira voz. A partir dali, Evelyn, eu gostei do que estava fazendo. Aí já foram muito mais de 1000 composições. Até hoje. Entre produções e composições. Nossa! Então, vamos tirar agora mais umas dúvidas. Isso que te conquistou, então, nesse universo? Ou tu acha que foi pego de surpresa? Não, eu sou quadrilheiro. E não sabia, já se descobriu sendo, né? Eu sou quadrilheiro e mando um beijo pra você. Ui, que legal! Então, eu já nasci quadrilheiro. Eu comecei a dançar, eu montei outras quadrilhas a não ser a São Chicão. Tu dançou na São Chicão? Não, só cantava. Ah, já ia perguntar. Então o animador é o Nazareno, que já faleceu também. Aí tinha o Dena, tinha o Santo, tinha o Manuel da Rastão. Era um clássico das quadrilhas. Nossa. Fomos campeão com a São Chicão em 1987, estadual. Nossa! Levamos o primeiro título do estado. Tem muita história. Não, e é bom a gente estar de olho desses detalhes, né, dessas primeiras. Fora a São Chicão, tinha outras quadrilhas das antigas? Tinha Zé Monteirão. Poxa! Chambeco Caipira. Olha só. Mas mais antiga do que essa, tinha Canecão. Nossa, essa... Carretão. Vitor e Vitória do Gonçalves Dias. Caramba, gente, vocês estão anotando aí? Homem dançava de mulher, mulher dançava de homem. Qual é que era o nome dessa? Victor e Vitória. Vitor e Vitória. Deve ser legal esse tipo de quadrilha, né? Ela fez muito sucesso. Olha, fez que muito massa. sucesso. Daí pra frente foi quando eu quis fazer, rapaz, vou fazer música de quadrilha. Não vou mais dançar, porque eu dançava. Dançava na Canecão, dancei na Esquadrão, dancei na Garranchê, dancei em várias quadrilhas. Mas dançar nunca foi muito meu hobby. Tá bom. Eu acho que a gente que é de cantar, a gente tenta ali um pouquinho na dança só pra não fazer feio, né? Agora, você lembra da primeira música ou enredo que você criou pra uma quadrilha? Primeiro enredo, né? Se não conseguiu o primeiro, qual de todos os 1000 e poucos, o que mais te chama? Olha, da São Chicão, eu lembro muito bem, que foi os 5 anos da São Chicão. Na folia de São João, todos querem animação. Nessa festa tem magia, 5 anos de alegria, quadrilha São Chicão. Poxa. Pra Zé Monteirão, foi para comemorar o aniversário do Boa Vista Junina, que também estava, na época, se eu não me engano, estava fazendo 5 anos de tradição. Eu não vou lembrar agora a melodia, mas foi para a quadrilha Explosão Caipira. Foi. A primeira música oficial foi para a Explosão Caipira. E dessas músicas todas, aqui hoje você lembra, claro que se amanhã você fizer outras vai mudar também, né? Mas a de agora, que teu coração cantaria todos os dias no chuveiro, por exemplo. Hoje eu teria uma. Qual? Porque todas são muito bonitas. Mas assim, não é porque eu fiz, né? Não é porque eu compus, não é isso, não é porque o produtor X fez melhor, não é por isso, não é a quadrilha, a agremiação quadrilha, todas são lindas, eu sou um admirador da composição, infelizmente é uma linha melódica que as pessoas ainda não valorizam muito no país, né? Mas eu tenho uma quadrilha esse ano chamada Namoro Caipira, que o tema deles é saudades, é o tempo. Eles perderam a matriarca
uma matriarca, a dona Albanisa, recentemente, muito recente. Então, estou falando do tempo, no sentido geral, de quem a gente perde, do sentimento de quem ficou para trás, entendeu? Então, eu fiz uma música que não pode dar spoiler, né? Não, dá pra chorar. Até porque eles vão concorrer com ela. Então aguarda aí, gente. Você que vai assistir os Arraiais esse ano, preste atenção nas composições. Mas uma que já foi cantada, uma que já concorreram. Eu tenho muitas, mas eu vou dizer uma. Diz uma aí. Uma música que toda vez que eu vou falar das minhas músicas, eu sempre coloco ela. Né? Aliás, eu tenho duas. Tá? Explosão Caipira. Bumba Meu Boi. Bumba, meu boi, bumba. Essa música, ela já foi gravada no Brasil todo, em terreiros, em quadras, todo mundo já pediram versões dela para mim. A outra é da Ita Junino, porque foi uma música em 2018 que me desafiou, né? Como porque assim? disseram, a Ita Junino é uma quadrilha estilizada, tradicional e estilizada. Uma quadrilha que leva sempre a coisa bonita pro tablado. Então eles tiram o do tradicional e fazem, por exemplo, chover neve no São João. Já viu isso? Não. Eles já fizeram. Mas olha... Eles já botaram um barco de 7 metros de altura dentro de um tablado. O investimento da Ita Junino é em torno de 500 e na hora de compor... a 800 mil reais. E eu fiz a composição porque me desafiou. Tu tem que fazer uma música voltada ao São João. Porque as músicas da Ita tinha rock no meio, tinha jazz, tinha dance. E aí eu falei, São João é minha área, deixa comigo. Raiz. Aí eu peguei, fui rabiscando dentro do carro e tinha que ir pro estúdio gravar. Só que eu não tinha um gravador, a bateria descarregou, eu tinha que ir na mente. Aí eu fui sofejando, até chegar no estúdio para não esquecer a abertura. Nossa! Eu peguei a abertura bem antiga do começo da Ita. Eita, Junino, o menino travesso chegou. Aí eu fui só nessa frase. Eita, Junino, o menino... Aí, Rainê, abre aí, que a Rainê do Top Studio, né? Solta aí. Aí eu gravei um pedacinho. Aí fui montando ela todinha. E essa música hoje é uma das músicas assim que não é que deu trabalho, mas foi uma música que veio, sabe, a vontade de querer fazer para mostrar que eu saberia fazer também. Uma música bem tradicional. Que legal. Tu lembra o ano? Essas duas, um exemplo. Sei, 2018. 2018? A gente pode pesquisar aí 2018 pra gente dar uma olhada nessa. Eu posso dar uma deixa, posso? Eu quero. Faz aí pra gente. No meu canal no YouTube tem todas as minhas composições. Tá aí. Irlan Guimarães, YouTube, só isso. Já vai achar todas as músicas lá. Fica a dica pra você. Agora vamos entender esse processo criativo. Você disse que estava no carro, do nada veio a ideia da música. Nessa época não tinha como pegar o telefone, botar no gravador, e o telefone tu disse que tinha descarregado. Como é que é esse processo criativo? Tipo, cria uma música de quadrilha pro Papo M3 Realidades, por exemplo. Boa. Tô inventando aqui. Pra gente criar, a primeira coisa que tem que ser feita é rabiscar. Letra. Tem que ter um compositor letrista que vai traçar as linhas poéticas. E tal. Beleza. 4 estrofes, refrão. Beleza. Tá pronta? Tá. Então agora eu vou colocar a linha melódica, que é o instrumental, em cima daquilo ali. Aí a minha mente cria. Eu não tenho instrumento nenhum, mas eu crio a linha melódica em cima dessa letra. Aí gravo a capelinha, né? Gravo uma capelinha da música. Pego, jogo pro rapaz, escuta aí, vê se você gosta. Ele escuta, rapaz, ficou bom, mas se botar os instrumentos, né? Não, pois é, mas é só a capelinha, só, né? Aí ele diz, gostei, pode gravar. Aí eu vou pro estúdio, escolho o meu estúdio em Manaus ou aqui e levo para eles, eu quero isso, esse solo aqui, essa harmonia aqui, e desse jeito. Aí, em 3, 4 dias, eles colocam os arranjos instrumental da música. Pronto. Colocou o instrumental? Vamos chamar os cantores. Você quer um cantor feminino? Uma cantora feminina? Eu quero um feminino. Beleza, vamos botar feminino. Normalmente eu coloco a Regina, minha cantora, né? E aí depois, pronto, Bex. Aí chama o Lu Soares, que é o cantor de Bex. Aí bota o Beck. Tá. Depois que colocou tudo, capturou tudo, agora vamos para a parte de masterização e mixagem.
Depois, mais 2 dias, a música está entregue para ser usada no tablado. Que louco! Então vamos dizer, uma semana para uma música estar pronta. Tem música que leva até mais. Caramba. Dependendo da exigência de como vai ser feita a música. Porque eles pedem aqueles breaks. Tem que fazer break aqui, tem que ter uma sanfona parada aqui. Ah, não, mas o cara tem que falar aqui dentro. Aí demora um pouco mais. Entendi. É uma produção mesmo. Então, são detalhes a gente chama disso. Produção, Além né? disso, de ser compositor, eu sou produtor musical também. Eu produzo. Todo esse direcionamento. Ah, não, vamos botar em sol menor, porque acho que não ficou legal em lá, aqui, que não sei o que. Já puxa, né? Já aconteceu o fato assim, de, por exemplo, a gente botar num tom... Não, bota no tom de homem, né? Aí ele disse, não, mas eu falei que era uma mulher. Ih, sabe não, tudo. tem que fazer tudo. Ih. Subir não fica legal, tem que fazer tudo. Então, você não segue nenhum método, né? Vai pelo coração. Coração. Coração, eu acho É tudo que dom, é tudo natural. é a alma do negócio. Então, quais elementos não podem faltar nos seus enredos, independentemente se a quadrilha chegou, Irlan, eu quero isso. O que não pode faltar no teu enredo? Essa é uma pergunta muito legal. Nordeste. Puxar pra lá um pouquinho, né? Baião, forró, amor, São João. São palavras-chave. Tem que ter. Comida nordestina, né? Pamonha, canjica, né? E evitar algumas coisas também. Sim, excessos, entendeu? Porque hoje, infelizmente, a música popular brasileira, infelizmente, tem excessos. Trazer para uma parte mais consciente, você diz? É interessante. Tem que ter, é importante. Luiz Gonzaga fez sucesso falando palavrão? Fez. Até fez palavrão, mas era um palavrão que não incomodava ninguém. Não, eu ficava nas entrelinhas, né? É o duplo sentido que o Nordeste gosta. Duplo sentido, exatamente. Tem duplo sentido nas composições, às vezes? Uma composição de quadrilha? Algumas sim. Tem? Tem. Na malícia mesmo, né? Tem umas bem agressivas, né? Mas não é meu caso, eu não faço. Ah, tá. Tudo bem. Então vamos à história de bastidores, para eu saber? Tem alguma composição que ficou marcante fora essa Bumba Meu Boi, no circuito junino? No Brasil, você fala? Isso, pode ser. Hoje eu posso falar com o coração que Irlan Guimarães já está contagiando Rio de Janeiro, tá já está contagiando Manaus, Belém, né? Bahia, Fortaleza. Quando eu falo assim, eu falo não me engrandecendo, mas uma troca de experiência. Porque eu queria até falar um pouquinho dos juninos do Brasil, mas se eu tiver um tempinho. Essa troca de experiência é porque é o seguinte, quem é do Nordeste não sabe quem é Roraima. E quem é de Roraima não sabe quem é Nordeste. Em qual sentido você quer dizer isso? Em todo sentido. Culinária. Ninguém sabe que o pessoal aqui come tambaqui com farinha. Ninguém sabe que o pessoal lá do Nordeste come outro tipo de iguarias. Ninguém sabe. O povo da cultura de Roraima não sabe. Conhece algumas coisas que são faladas aí pelas redes sociais, mas, de fato, conhecer a culinária nordestina, né? A cultura musical do Nordeste. Tem que se aprofundar, você diz. Eu fiz um estreitamento disso. Eu criei uma forma de estreitar isso. Como é que você fez para erradicar? Eu vou aproveitar e vou contar logo o meu projeto. Vai, conte aí. É rápido, vou tentar ser rápido. Eu sempre tive muita vontade que o Nordeste conhecesse um pouco da minha cultura roraimense. A música, culinária, teatro, tudo. Não tinha como fazer isso porque a gente não tem recursos para levar um projeto lá para o Nordeste, para tocar nas grandes capitais do Nordeste. Então, eu falei, cara, eu tive uma ideia. Eu vou entrar nas redes sociais dessas pessoas mais famosas e vou mandar um e-mail e vou deixar lá. Me chamo Irlan Guimarães, cantor, compositor. Estou criando um projeto para estreitar. Como é que eu posso dizer? Esses laços. Trazer isso. Vocês conhecerem um pouco da cultura roraimense e a gente conhecer um pouco mais do que a gente conhece da cultura nordestina. Entendi. Bom, aí passava um mês, 2, às vezes até um ano. Tu acredita que começaram a responder? Será uma honra para mim. Aí começou. 580 pessoas num grupo Portal Nacional de Cultura. Agora, eu estou falando de gente que são fomentadores de cultura em todo o país. Não é qualquer pessoa, não. É fomentadores. Rainhas, reis, matutos que são em nível nacional conhecido, que saem na Rede Globo, que saem na Band, no SBT. Grandes nomes mesmo. Cantores. Por exemplo, Arthur Franco.
Imperatriz Leopoldinense, o puxador da Imperatriz Leopoldinense. Giovanni Zul, um cantor que tem acho que umas 30 músicas no Nordeste, mais conhecido e mais tocada nas rádios. Então, aquilo é presidente de federação. Aí começou a agregar. Aí eu joguei o povo lá dentro, depois eu fui bater um bate-papo dentro do grupo de WhatsApp. Eu me chamo Ivan, eu sou cantor, eu faço isso, o que é que tu tem aí no Nordeste? Aí começou. Hoje nós já somos 850 e gente já sabe como é o gelado de saia de Roraima, como é que faz a música de Roraima, que ritmo e que BPM faz. Outro que, pai, eu já comi, já mandaram uma comida daí, o meu amigo João que eu conheci nos Juninos do Brasil. Então eu consegui agregar. Entendi. Unir. Numa contagem de 0 a 10, pelo menos 3% do Nordeste, que já conhece um pouco de Roraima e nós conhecemos muito mais do Nordeste. É um universo, realmente, como a gente estava conversando agora antes de começar, é um universo separado, mas que ao mesmo tempo a gente também está dentro. A gente que é do Norte, a gente evidencia muito o nosso açaí. E a gente vê vídeos na internet das pessoas fazendo açaí, né, com vários produtos industrializados, a gente se ofende. A gente fica, né? Então imagina para o Nordeste, às vezes, também tá ali vendo um pouco da cultura dele em outro estado. Então também cabe um pouco de compreensão dos dois lados, né? Porque olha a quantidade de nordestinos que veio para cá e está construindo e faz coisas incríveis. Nossos convidados que vieram também, pessoas que estão construindo Roraima. Então, eu acredito que essa troca, essa xenofobia podia parar. Todo mundo tem que se abraçar mesmo. Nós somos netos tua do cultura Nordeste, é boa, né? A sua também cultura é boa. Deixa eu conhecer essa tua cultura aí. Mas olha, gente, paçoca é de carne de sol, viu? Para todos os efeitos, né? Paçoca é de carne de sol. Agora, pra gente dar uma estreitada também na nossa entrevista, você já viveu alguma reviravolta de última hora nos arraiais? Tipo, de precisar alterar a letra, de precisar mudar alguma coisa em cima da hora? Cara, é muito difícil, né? Porque a gente já vai com o repertório todo montado. Mas aconteceu um fato. Aconteceu um fato e eu vou lembrar. Foi em 2007 no Boa Vista Junina, foi em Boa Vista Junina, que o responsável para anunciar o arraial, né? Na época não era o Chiquinho Santos, era uma outra pessoa, pediu que a gente fizesse o tema do arraial, sem ter ensaiado. Do nada. A gente pronto para fazer o repertório, e aí, não, o prefeito quer que vocês façam o repertório. Nós tivemos que tirar a música em cima do palco. Caramba! Enquanto o povo esperando a gente, braço cruzado, a gente tirando a música. Eu já passei por isso, é um pouquinho difícil, mas a gente consegue. Deu certo, no final deu certo. Deu certo? Deu certo. A música saiu legal, não como a gente queria, mas aí deu certo, deu pra fazer. Isso é porque tem muita gente que chega em cima da hora pra isso. Então vamos lá, cultura junina. Como é que você enxerga o cenário das quadrilhas em Roraima nos próximos anos? Opa, uma pergunta boa. Olha, Roraima cresceu muito, evoluiu muito. Eu acho que eu posso considerar, vou falar uma coisa aqui sem medo de ser feliz. As quadrilhas de Roraima, depois do Nordeste, são as maiores do Brasil. Não tenho dúvida. Nós temos aí 10 quadrilhas aí que, se sair para disputar nos grandes cenários do Sudeste ou do Nordeste, terceiro, quarto, primeiro. Tem um exemplo disso. Quer um exemplo? Eita Junino. 4 ou 5 vezes campeã brasileira. Nossa. Batendo quadrilhas grandes lá fora. A Mó Caipira já foi lá, já cutucou um segundo lugar. A Monteirão teve lá, cutucou um quarto lugar. Quer dizer, isso, eu vou te dizer, sair daqui, uma cidade bem tão distante, né? E levar toda a estrutura que eles gastam aqui, que é uma fortuna, vou dizer assim. Investimento mesmo. Para sair para o Nordeste, tu imagina? Tem que adaptar bastante, né? Vai ter que fazer tudo lá, porque sai muito caro. Aí você imagina lá dentro, com um mês, 2, com recurso. Vai mostrar de fato que são as grandes quadrilhas. Vai ter avião decolando no tablado, menino. Porque nós somos diferentes. As quadrilhas de Roraima são diferentes. No vestuário, são diferentes nas músicas. Tem uma pegada dos nossos povos originários, né? Tem uma pegada. O vestido já é longo, né? O vestido já é longo, porque essa ideia aí veio dos gaúchos aqui do CTG e também do meu amigo Zenilton Ventura, né? Tanto que o nosso giro, quando vem gente de fora, o pessoal do Nordeste, meu Deus, porque os vestidos das meninas do Nordeste são mais curtos, né? Sim. E o nosso não, é longo. Aí eu disse, mas rapaz, como é que ela vai dar conta de dançar com um vestidão desse? Aí, espera aí, a menina começa a girar
que fica o vestido assim, ó. Desse jeito aqui, ó. Nossa Em Senhora. vez de ficar assim, como é do Nordeste, ele fica em diagonal. Nossa. Aí elas ficam... Quer dizer, então nós estamos criando isso para o Brasil todo. Então, eles já olham Roraima num patamar como uma das maiores quadrilhas de todo o Brasil. Então eu bato no peito e digo, eu acho que Roraima está no patamar das melhores quadrilhas de Roraima. Tu se orgulha, né? Se orgulha de estar nesse meio. Orgulho, é cultura, né? E o que precisa ser fortalecido nesse movimento? O que ainda falta para ficar perfeito? Eles já fazem um bom trabalho social também, não só cultural. Eles, durante o ano, eles trabalham, tiram pessoas da rua, fazem aquele trabalho de formiguinha. Eu já teve quadrilha que limpou em Igarapé, nosso. O Apolar. Olha só. Eles chegaram 6 da manhã e saíram 4 da tarde limpando. Eles mergulhavam, tiravam aqueles pontos onde tinha mais sujeira, sabe? E fizeram isso. Que então, legal. eles fizeram feijoada para ajudar pessoas mais carentes de rua. Então, eles fazem esse trabalho social. Agora, é claro, precisa... Acredito uma interação maior, uma união, mas é difícil, né? Toda classe tem aquelas intrigas, aquela disputa. A gente tem que saber que aquilo ali é só no tablado, fora daquilo ali nós somos iguais, né? Mas precisa de um certo investimento também, porque eles ganham já um valor financeiro bom do governo do estado, da prefeitura, mas eu acho que os lojistas deveriam investir mais. Sabe por quê? Porque nós temos um celeiro cultural de grande cultura. Tu imagina isso aqui sendo televisionado para o Brasil todo, mostrando a nossa cultura, a nossa essência, essa quadrilha maravilhosa, com um vestuário maravilhoso, sabe? Que as meninas que dançam aqui são espetaculares, as nossas músicas, as ornamentações. Cara, para a gente seria só um reconhecimento do que a gente já sabe que elas são. As melhores. Entendeu? Eu acho que falta um pouco disso. Falta um pouco do poder público dizer assim, eu vou pegar, vou colocar no braço e vou apadrinhar. Entendeu? É isso que falta. Eu acho que a gente está nesse caminho. Porque até então, antigamente, a cultura já tinha tantos impasses. Mas melhorou bastante. Não é que melhorou? Muito. Eu sinto que melhorou. Melhorou. Tanto Mas pode ser feito mais. Deixo bem claro aqui pra vocês que meu sonho era dançar quadrilha. Não pude porque minha família não deixou. Tive muitas influências na minha família, mas minha avó dizia que eu iria girar a saia, ter um piripaque lá no chão. Então, eu acabei não dançando, mas deixo bem claro que até hoje, se pudesse, dançaria. Porém... Vou ficar aqui, por enquanto, no podcast com vocês, tá? Vamos fazer um papo leve? Bora. Um hobby fora da música. Viajar. Ou coisa boa. Um prato que lembra a sua infância. Um prato que lembra a minha infância. Tem muitos, ó. Ou o preferido que tu tem do período junino. Não, eu vou no batidinho. Batidinho, que a gente chama de carne moída. Carne moída? Eu gosto, com batatinha dentro. Gostoso. Teu prato preferido? É. Nossa Senhora! Eu sou simples, ó. Eu sou simples. Um lugar de Roraima que você ama visitar? De Roraima, Mucajaí. Até porque meus pais são descendentes de Mucajaí. Foram os primeiros, meu pai, junto com meus tataravô, foram que fundaram ali aquela região ali, né, de Mucajaí. Eu gosto muito, muito. Tenho primos lá, gosto de subir aquela serra, gosto de passear, de comer meu churrasco lá. Gosto. Tá bom. Um livro, filme ou série que marcou você? Eu acho que eu vou na linha do filme. Diga aí. Expresso da Meia-Noite. Sério? Me comoveu. Aquele filme é pancada. Realmente, pra quem já assistiu. Uma música que representa a sua vida, a trilha sonora da sua vida hoje. Poxa, é pra gente que é música, é artista que ama música. E tem que cantar. E eu sou muito eclético, tem muita música, então fica muito difícil, assim, falar uma música específica, né? Mas tem muitas, muitas e muitas e muitas. A gente só quer ouvir uma. Eu acho que eu vou ficar... Eu posso passar? Poxa, a parte mais legal. Ó, corta aí. Tá bom. Um sonho que você ainda pensa em realizar? Isso aí é uma pergunta boa. Eu tenho vontade ainda de aventurar no Nordeste. Conhecer tudo. Com a Brasileirinho. Olha! Fazer forró lá ali, no Lago de São Sebastião, na Feira de São Sebastião, sanfoneiro de um lado, zabumbeiro de outro, espalhando, como meu amigo Luizinho de Serra fala, espalhando forró por esse Brasil aí, sabe? Paraíba, aí pulo para Pernambuco, Piauí, Ceará. Eu tenho vontade.
Então, já que ele não cantou a música pra gente, né? Vai ficar devendo essa, vai dever, porque se voltar vai ter que cantar. Uma dica pra quem vai curtir os arraiais esse ano. Poxa. Deixa aqui a dica pra esse pessoal. Uma dica boa aproveita bem a vida, porque a vida é curta, né? Na realidade, o Arraial Boa Vista Junina é um dos arraiais mais bem organizados que nós temos no nosso estado. Comidas boas, quadrilhas maravilhosas. Então é importante que você coloque seu melhor vestido, né? Leve seu parceiro, a sua esposa que está em casa, pega na mão dela, leva os seus filhos, vão lá comer aquela canjica, aquela maçã do amor e vão aproveitar a vida, porque a festa só dura 8 dias. Né? 8 dias no município, 8 dias no estado. Então, depois só ano que vem. Então aproveita, porque tem muita coisa boa esse ano, tem novidades, são 25 anos de arraial da prefeitura. E tem coisas boas também no governo que vai vir aí. Então aproveita. Olha só. E a gente também vai trazer novidades aqui pra vocês em junho, viu? Tu também, você não fica assim também, tá? Lan, que honra trazer você aqui hoje. Muito obrigada por compartilhar um pouco da sua história e contar algumas dicas, né? Contar a história mesmo do movimento quadrilheiro, que eu acredito que você que está em casa, onde você esteja assistindo a gente, não tinha noção de como isso começou, porque a gente já vê a festa, é tão lindo, é tão bom estar lá no arraial, mas a gente não sabe quanto que esse povo ralou, o quanto que esses dirigentes das quadrilhas ralaram para ter aí Com hoje, certeza. bater no... Posso bater aqui, bati no microfone, bater no peito e falar, olha, é nossa cultura, é um pouquinho que a gente tem do Nordeste, que a gente adaptou para o nosso Norte e que é de valor. E temos compositores, temos músicos... A gente tem que valorizar bastante essas pessoas. Temos tudo. Porque eles largam a vida deles, Evelyn. Eles largam, vão passear ali. Não, que passear, vão ir para a quadra ensaiar. Eles largam aqui uma pós-graduação, eles vão ensaiar. Então tem que valorizar muito, gente. Quando você olhar alguém desse movimento, valorize. Gente, tenta entender. E já que a gente está falando de tradição, é tradição no Papo M3 você ganhar um mimo da gente. Olha, que show! Essa aqui é pro seu café, pra sua água, ser um pouquinho mais... Ser lembrada com carinho, porque a gente sempre dá essas canecas para os nossos convidados, para vocês lembrarem dessa conversa gostosa que a gente teve. Que bom, muito obrigado. Olha, Papo M3 Realidades é um sucesso e estou muito grato pelo convite especial de toda a equipe, desses meninos maravilhosos que trabalham aqui. E estou pronto a ajudar de alguma outra forma, tá? E muito obrigado mais uma vez. Olha, sucesso esse ano, viu? Em 2025, que a gente vai ter 2 arraiais, né? Da prefeitura e do governo, que a gente fala assim, né? Aqui em Roraima, pra gente curtir. Então, você que está aí do outro lado, se organize pra gente curtir esse arraial, que tal? Né? Comer uma pipoca, um milhozinho, churrasquinho, tudo do jeito que a gente gosta. Mas, esse é o último episódio do mês de maio, mas já estamos deixando um gostinho pra você do que vai rolar em junho. Junho vamos ter um monte de coisa, vamos ter quadrilha campeã, vamos ter muita coisa legal para você conferir aqui no nosso Papo M3 Realidades. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais, vai lá no Instagram, @Papo M3 Realidades, tem também o nosso site repleto de novidades, que é o www.papom3realidades.com.br, e o resto só em junho. Espero você no próximo episódio pra gente falar de arraial, de quadrilha, de muita alegria aqui no Papo M3 Realidades. Até a próxima!